Para evitar o desperdício, conserte vazamentos e infiltrações. Todos ganham com isso. Fala, doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. E Unitar. Bem-estar para a sua vida. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Fala Doutor, o nosso habitual encontro das noites de quartas-feiras e também das tardes de sábado. Portanto, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde para você que é de boa tarde. Quarta-feira, dia de programa ao vivo, estamos hoje iniciando o penúltimo mês deste ano de 2017, né? Poxa, como passou rápido, né? Bem, gente, assuntos como sempre aqui no programa, você sabe, você que está acostumado, você que já é telespectador de carteirinha ou você que está zapeando aí pela TV, sabe que a gente traz aqui assuntos que vão de encontro ao interesse seu, da sua família e de várias pessoas que você conhece. Que a gente fala aqui sobre saúde, sobre doença, sobre prevenção, sobre tratamento, sobre cura, tá? E a gente tem percebido que a classe médica, de uma forma geral, não a classe médica, né? As pessoas ligadas ao fomento da saúde têm se preocupado cada vez mais em divulgar alguns eventos relacionados à prevenção, à cura. A gente sabe que há alguns meses que já tem as suas cores, né? E essas cores já denominam. Muita gente já sabe, por exemplo, Outubro Rosa, Novembro Azul e por aí afora. E há datas também que marcam eventos importantes. Por exemplo, no dia 30 de outubro último, anteontem, foi comemorado o Dia Internacional do Reumatismo. Ora, Dia Internacional do Reumatismo. Este é um dos temas do programa Fala Doutor de hoje, tá? Vamos falar aqui sobre este assunto relacionado ao reumatismo e doenças correlatas, tratamentos, curas, com a doutora Isabela Ferreira Costa, ela que é reumatologista e nos dá a honra de mais uma vez estar aqui no programa Fala Doutor. Doutora Isabela, boa noite, prazer tê-la conosco no programa Fala Doutor. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui no programa Fala Doutor e poder esclarecer, né, Afonso, algumas dúvidas. Sem dúvida. E você é nosso convidado, tá? 3221-9498, 3216-6385. A TV Gerais, o programa Fala Doutor, vai brindar você para curtir esse feriado aí, né? Amanhã, fazendo um churrasquinho com um kit de brindes da Casa de Carne Sumaré, tá? Temos aí hoje uma carne de sol, uma linguiça e uma farofinha aqui. Maurício já pode mostrar aí pra gente, né, no vídeo, para que você, telespectador, que ligar participando, vai, ao final do programa, concorrer. Ele não mostrou agora, daqui a pouco ele mostra, tá? Doutora Isabela, 30 de outubro, Dia Internacional do Reumatismo. Por que essa preocupação? Reumatismo é uma doença que acomete muita gente, doutora? Sim, o reumatismo, na verdade, é uma palavra genérica que vai resumir ou vai simplificar o nome de várias doenças. Sim. As sociedades internacionais, por exemplo, a americana e a europeia, que tem assim, uma importância já no cenário mundial, elas então organizam essas datas e o Brasil tem conseguido correr atrás desse tempo, fazendo no mesmo dia essas mesmas comemorações. Por exemplo, o Dia Internacional da Osteoporose, que foi dia 12 de outubro, o Dia Internacional de Combate e de Conscientização sobre a Artrite Reumatoide, e tudo isso vem ganhando importância no nosso país, Afonso, porque as pessoas estão envelhecendo cada vez mais. Sim. As sociedades, por exemplo, a sociedade europeia, ela tem uma qualidade de vida muito maior e uma sobrevida. E cada vez mais nós estamos sendo acometidos pelos reumatismos, aqueles que têm a ver com degeneração, com idade, com envelhecimento. Uhum. Quer dizer, o reumatismo é um nome genérico, como a senhora falou, para poder denominar várias doenças que
orbitam ali em torno deste nome. Quais são elas, Exatamente. doutora? Várias doenças são importantes, talvez em ordem de frequência, a gente falaria da osteoartrite, da fibromialgia, da osteoporose e das inflamatórias que viriam aí artrite, espondilite e algumas mais raras, como o lúpus, mas que são tão importantes no cenário de morbimortalidade. São doenças que agridem mais o organismo, então a gente escuta as pessoas mais tensas, talvez, com artrite reumatoide, com lúpus, justamente por causa das consequências que essas podem causar no organismo, a gravidade clínica mesmo. Agora, a doutora falou aí, são pessoas mais nervosas, é isso? Não, mais idosas. Mais idosas, Isso, tá. mais idosas. Mais tensas, não tem nada a ver, não. Não, mais idosas. Tá. Agora, doutora, eu já ouvi dizer, já li alguma coisa falando que reumatismo é uma doença autoimune. É isso mesmo? Dentro dos reumatismos, nós temos aqueles autoimunes. Agora, é exatamente isso. Depois você vai complementar. Explica pra gente de uma forma assim, bastante didática, bem simples, para o nosso telespectador entender, eu também entender, o que é doença autoimune. A palavra auto, ela vai se referir ao seu próprio corpo. Então, o que é imunidade? É a nossa defesa. Quando a doença é autoimune, ela agride o próprio corpo. É como se a nossa defesa estranhasse aquilo que é próprio, aquilo que é self e reagisse contra. Então, é uma doença agressiva porque ele vai estranhar um tecido miocárdico, vai desenvolver uma cardiopatia. E essas doenças, elas podem acometer vários órgãos e sistemas. Sistema nervoso central, rim, que é muito prevalente no lúpus. Então, essa é, digamos, o conceito mais básico de uma doença autoimune. É quando o próprio organismo ataca os seus componentes naturais. É um erro de resposta imune. Erro de resposta, isso aqui é uma disfunção genética, alguma coisa assim, não? Não, quando ela é autoimune, a gente quer dizer que ela é ao acaso. Ela pode acontecer com qualquer um de nós, porém ela vai sofrer fatores. Ela vai sofrer influência de fatores genéticos, ambientais, familiares e ambientais também. Acho que eu repeti a palavra, mas assim, hormonais, como as mulheres jovens. E a gente não sabe ao certo, por exemplo, vírus e bactérias estão também implicados em dar o gatilho para essa doença. E é um diagnóstico difícil, doutora, ou não? É um diagnóstico complexo. A gente costuma dizer que as doenças reumáticas, elas são extremamente parecidas e, ao mesmo tempo, cheias de critérios. Então, não é fácil para nenhum profissional, nem da área, nem de outras, porque elas podem se confundir. O espectro delas é diferente, mas com características comuns. Sei. Que é isso que leva a essa demora, a essa morosidade, muitas vezes que o paciente passa anos para chegar ao diagnóstico correto. Agora, doutora, são doenças comuns? Há uma incidência grande ou não é tão lá a nível para se preocupar tanto? E o que, além da prevalência, quais os sintomas que fazem com que uma pessoa procure o reumatologista? Geralmente passamos por um clínico para depois ir no reumatologista ou já vai direto no reumatologista? Não, a chegada ao reumatologista é extremamente difícil e demorada, porque nós somos poucos, né? Nas sociedades em geral, no Brasil e no mundo, o número de reumatologistas é uma especialidade relativamente nova. E o que acontece? O clínico vai ver esse paciente antes, o ortopedista vai ter oportunidade de ver, até que eles então percebam que ali pode ter alguma síndrome reumatoide. Por exemplo, a artrite, que é muito comum, ela acomete cerca de 1% da população geral. E outro detalhe que você perguntou, o que vai chamar a atenção para que ele procure o médico, né, Afonso? Geralmente é a dor articular, é o edema, é a hiperemia, a perda de função, as mãos acordam... Hiperemia? A hiperemia é uma vermelhidão, hiperemia? como se fosse um rubor nas juntas, e a perda de função. Então, a pessoa acorda pela manhã com aquela mão travada, rígida, dificultando os afazeres domésticos mínimos, como passar um café, tomar um banho, escovar os dentes. E essa limitação funcional tem sido o motivo dele procurar o médico. O principal é a dor. E a faixa de idade geralmente é uma pessoa mais idosa, né? Algumas sim e outras não. Por exemplo, o lúpus, ele pega mulheres jovens, ali de 15 a 45 anos, porque ele vai precisar do hormônio para se expressar. E as osteoarticulares, como artrose, osteoporose, essas sim, são doenças que vão acometer com mais frequência pacientes acima da 5ª, 6ª décadas. Agora, e os sintomas iniciais? Por exemplo, lúpus, igual a doutora falou aí. Certo.
O lúpus talvez Geralmente atinge mais mulher também, né? Atinge de 9 para 1. 9 mulheres para 1 homem. E compensa muito a gente falar do lúpus, porque o lúpus, ele tem uma alta prevalência e risco de vida. Então, é o que mais assusta. Ele costuma pegar rins, costuma pegar pulmão também, fazendo um derrame. Quando ele tem uma forma agressiva, ele pode fazer como se fosse um derrame pleural, que é o líquido dentro da pleura. Então, o paciente não respira. Muitas vezes, ele vai parar num pronto-socorro, numa urgência. Outra coisa que o lúpus faz com frequência é lesão cutânea, feridas na boca, no nariz, aftas, úlceras. Na verdade, são úlceras, né? Que o leigo vai confundir com aftas. E o padrão articular também, ele não deixa de acometer as articulações. Sei. E acomete essa parte, igual a doutora falou aí, mais grave, que tem um derrame pleural. Isso é num estágio bem avançado da doença ou não? Sim, geralmente são doenças mais agressivas, mas pode acontecer do paciente já abrir o quadro com uma doença agressiva. Isso é que é triste. Às vezes ele interna, ninguém viu ele ainda, ele chega num pronto-socorro com derrame pleural. E aí até procurar os outros sintomas que, na verdade, vão somar para fazer esse diagnóstico do lúpus, é aí a demora, porque ele pode ser confundido com a pneumonia simples, com outras doenças infecciosas também. Doutora, então é de se preocupar mesmo, né? É muito preocupante e por isso a gente tem que alertar a população, justamente para que a gente tenha essa conscientização maior, que a gente possa começar a fazer realmente o que as sociedades mais organizadas no mundo fazem, é chamar a população para estar junto conosco, para fazer eventos, para a gente informar. Olha como que essa luta contra o câncer de mama tem crescido e dado super certo com relação às mulheres, né? Verdade. Então a gente tem vontade também de ir desenvolvendo esse lado da reumatologia em contato com o público, né? O paciente tem que estar muito perto. Sei. Agora, existe, doutora, o reumatismo no sangue? Sim. Tem muita gente que fala, fulano teve reumatismo no sangue. O que é? É diferente de outro tipo, não? Sim, esses que podemos dosar no sangue são de fato os mais importantes. Por quê? Porque eles são os autoimunes, os inflamatórios e esses que vão determinar potencial de gravidade, deformidade. É um dos fatores da artrite, por exemplo, o paciente pode desenvolver uma deformidade crônica e definitiva. Às vezes ele vai chegar para um reumatologista e você não consegue voltar atrás naquele padrão. Tem paciente usando prótese, por exemplo, que se tivesse tido um diagnóstico precoce, poderia evitar a perda, né, funcional definitiva daquele membro. Daquele membro, né? A reumatismo no sangue é benzetacil que cura? Olha, a benzetacil é usada para febre reumática. E é engraçado a gente falar sobre isso, porque não só, mas ela é extremamente importante para esse reumatismo. Esse sorriso que eu dei aqui, gente, quem já tomou benzetacil sabe. Dói. Não sei se hoje ainda é assim, né, doutora? Mas dói, infelizmente. Benzetacil dói demais. Nada foi feito para melhorar isso, né? Infelizmente. Você pode participar do nosso programa, mandando sua pergunta para a doutora Isabela através dos nossos telefones 3221-9498 ou 3216-6385, tá? Ao final do programa, você vai concorrer ao kit de brindes da Casa de Carne Sumaré. Tá aí, olha só que maravilha, né? Para o churrasquinho de amanhã, dia de feriado, tá? Uma carne ali parecendo um lagarto, né? Uma farofinha deliciosa e também uma linguiça para você assar ou fritar e como bem lhe aprouver, tá bom? Ao final do programa a gente sorteia. A gente faz um pequeno intervalo agora e volta daqui a pouco, já já. Na mega loja da Drogaria Minas Brasil, no edifício Plaza Center, cada espaço foi feito pensando em você. Aqui você encontra tudo em um só lugar. Espaço presentes, brinquedos, material escolar, suplementos, produtos naturais, espaço pet, perfumes, espaço conveniência, produtos ortopédicos e hospitalares, além de toda a linha em medicamentos. Ah, e para seu maior conforto, estacionamento e muito mais. Drogaria Minas Brasil Plaza Center, Avenida Coronel Prates, próximo à Santa Casa. Unitar, bem-estar para a sua vida, estrutura nos padrões de excelência, consultas e sessões, avaliações e dietas, diagnóstico e tratamento, prevenção e acompanhamento, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, medicina. Profissionais capacitados e experientes. Atendemos convênios e particular. Ligue 3084-5589. Cuidar de pessoas, nosso maior compromisso. Venha para Unitar. Unitar, bem-estar para a sua vida.
A Casa de Carne Sumaré convida você a saborear a melhor carne da cidade. A Casa de Carne Sumaré oferece a seus clientes mais que carne. Oferecemos sabor, saúde e qualidade superior. Eu trabalho com alimentos e no meu restaurante eu sempre escolho os melhores produtos para os meus clientes. E é por isso que eu sou parceiro da Casa de Carne Sumaré. Qualidade, quantidade e o menor preço. Casa de Carne Sumaré. Telefone 3212-5572. Jet Água, soluções em poços artesianos, perfuração e manutenção de poços em todo o norte de Minas. A Jet Água está sempre atenta às novas tecnologias e à qualidade na prestação dos serviços. Solicite um orçamento. Atendemos Montes Claros, todo o norte de Minas e região e fazemos perfuração de poços em pequenos espaços. Jet Água Poços Artesianos. Telefone 99903-2845. Decore e pratique esta lição. Não jogue papéis e lixo nas calçadas, ruas e lotes. Cidade limpa, povo educado, exemplo de uma nação soberana. Uma campanha da Halley. Não importa se é dia ou noite, domingo ou feriado, contrate a equipe Big Lar da Halley. A Halley tem uma equipe especializada para cuidar bem do seu patrimônio ou do seu evento. Halley 3222-1807. De volta com Fala Doutor, estamos hoje conversando com a doutora Isabela Ferreira Costa, ela é reumatologista, e no primeiro bloco ela falou aqui bastante sobre as doenças reumáticas de uma forma geral e principalmente das campanhas, né, que a Sociedade Médica tem empenhado no sentido de fazer com que as pessoas tenham mais consciência da importância de se conhecer melhor esse tipo de doença e, por consequência, prevenir ou tratar no tempo correto. Agora, neste bloco, a gente vai abordar, dentro das doenças reumáticas, a osteoporose. É isso mesmo, doutora? A osteoporose é uma doença reumática também, não é? Também é uma doença reumática de grande importância. Sim. Justamente porque ela vem aumentando a prevalência com o envelhecimento da população. E teve um dia de alerta também, não é isso? Exatamente, o dia 20 de outubro. Então, esse mês ele acaba sendo um mês onde não só o dia 30 para os reumatismos em geral, como o dia 20 foi o dia de combate internacional à osteoporose. Agora, vamos lá. Osteoporose, osso poroso, tem alguma coisa a ver, não? Tem tudo a ver, exatamente. Essa é realmente, digamos, a nomenclatura. A porose óssea é quando esse osso vai ficando cheio de poros. Então, para a gente fazer uma alusão aqui bem simples, uma pedra pómez, que é algo que todo mundo conhece, uma osteoporose avançada, ela determina que o nosso osso... aquela pedrinha de lixar o pé, né? Exatamente, aquela. Ele vai ficando tão descalcificado, semelhante àquele osso. Um ossinho cheio de buraquinho. É, cheio, né? Exatamente. Uhum. Agora, doutora, e aí, o que causa a osteoporose, doutora? De maneira mais simples, eu vou explicar os fatores de risco principais da osteoporose. Além da idade que a gente citou aqui, a baixa ingesta durante uma longa fase da vida leva, não é bem uma desnutrição, mas é uma subnutrição. As pessoas acham que estão ingerindo a quantidade certa de cálcio. Outro problema são as gestações, que cada vez que uma mulher tem um filho, ela vai descalcificar esse esqueleto. Então, a mulher multípara, acima de 40 anos, ela vai ter mais chance. Enquanto ela tem o hormônio da idade jovem, digamos assim, o estrógeno, ela está protegida, esse osso tem como captar o cálcio. Sim. Depois que ela entra na menopausa, é outro importante fator. Ser magra, ser baixa, ser branca, a raça também é outro fator, e a história familiar, né, que vai ter esse componente aí. A gente não diz exatamente genético, mas de influência familiar. Sei. Então, essas são as pessoas que são predispostas a ter. Exatamente, né? Ou seja, se a gente parar para pensar, pelo menos 2, 3 fatores, quase toda mulher vai ter. O sedentarismo, que foi algo que passou aqui, que é fundamental, né? É um dos fatores, talvez, de maior importância. Agora, há como prevenir, né, doutora? Sim, há como prevenir, e a gente sabe que alguns fatores, por exemplo, raça, cor, idade,
não são modificáveis. Então, por que a medicina está tão preocupada com dieta, com atividade física? Porque é aquilo que a gente pode modificar. Uma vez que alguma coisa está determinada geneticamente, a gente não tem como mudar, nós vamos mudar os hábitos, então, para tentar diminuir o risco maior que é a fratura osteoporótica. Agora, essa fratura a gente vai falar daqui a pouco, porque há uma série de controvérsias, algo parecido com aquela bolachinha da Aimoré, não sei, é cracker. É fofinho porque vende mais ou vende mais porque é fofinho, né? Exato. Igual o osso. Quebra e cai ou cai e quebra. Daqui a pouco a doutora me responde. Agora, como descobrir, doutora, que a pessoa está com osteoporose? Tem que chegar num ponto crítico? Opa, fraturou? Ou dá para descobrir antes? Há exames preventivos? Sim. Os exames, além dos sorológicos, que vão ser cálcio, PTH, avaliação desse metabolismo no ósseo a nível sérico, quer dizer, do sangue, o principal exame, o mais importante, é a densitometria óssea, que é exatamente, dividindo a palavra, é a metria, é a medida dessa densidade. Então, o que nos interessa é saber a qualidade desse osso antes dessa mulher entrar na faixa de risco. Sim. O ideal é que a gente peça esse exame para todas as pacientes na perimenopausa, ali no climatério, porque eu já quero dar um aviso para essa paciente antes dela chegar com esse diagnóstico para mim. Eu quero poder ter a chance de avisar para ela, olha, você está desenvolvendo osteopenia, você tem uma baixa massa óssea que ainda é normal, mas vamos ficar atentas, porque quando seu hormônio falhar, nós temos que começar uma reposição urgente. Sim. Não perder tempo, porque às vezes se eu deixo para pedir esse exame no próximo ano, ela já pode voltar com a osteoporose. Por quê? Algumas mulheres são perdedoras rápidas. O que quer dizer isso? Em 2 anos, ela pode sair de um nível razoável para uma osteoporose já instalada. Então, apesar de que a Sociedade Brasileira, a Abraço, que é a Associação de Metabolismo Ósseo, vai recomendar a realização desse exame mais tardiamente, a gente, como reumato e como prevenção, a gente quer fazer antes. Então, na minha prática, por exemplo, eu costumo pedir para as mulheres já nessa perimenopausa. Perimenopausa é antes da menopausa. Exatamente, quando ela está dando aqueles primeiros sinais, vou entrar na menopausa, do climatério, calor, esfogar, eu quero olhar o osso, que é nossa obrigação, já que o gineco está olhando mama, ele está olhando o útero, nós temos que olhar essa parte para complementar, para que ele possa, né, ficar integralmente visto. Claro. Agora, tem a ver, doutora, a mulher que teve problema de eclâmpsia, ser mais propensa a ter osteoporose ou não, nada a ver? Não necessariamente. Agora, você me fez lembrar também de algumas drogas que as pacientes usam. Por exemplo, uma paciente que tem artrite reumatoide, ela usa corticoide, a chance dela ter osteoporose é maior. E outras medicações, como anticonvulsivantes, talvez por isso você pensou em eclâmpsia, porque também a eclâmpsia leva a uma convulsão. Os anticonvulsivantes de uso crônico também vão ter importância. A eclâmpsia em si não, porque assim que tira o bebê, está resolvido. Então, aquele processo que se instala é resolvido ali, não fica crônico para dar tempo de prejudicar o osso. Agora, corticoide, nas várias entrevistas que eu tenho feito aqui com profissionais da área da saúde, médicos principalmente, a maioria tem uma resistência muito grande ao uso de corticoide, é só mesmo em caso extremo, né, doutora? Exatamente, nós somos os grandes... Só para te cortar, parece-me que faz um bem, naquele dado momento alivia o problema, mas deixa uma sequela muito grande, né? Exatamente, eu vou brincar que os reumatologistas são os grandes vilões, e de verdade somos, porque a gente usa muito corticoide, não usamos de maneira indiscriminada, quer dizer, a gente usa de maneira incisiva, vamos falar, no momento que a gente não tem algo mais a lançar a mão, uma vasculite sistêmica, um paciente que está sem andar. Se você não usar o corticoide, você não consegue tirá-lo da crise. Então, o corticoide ele é realmente uma droga maravilhosa para resolver aquele problema agudo, mas a gente tem que ter esse cuidado enorme, porque os eventos adversos que ele vai causar, porque ele é um hormônio, ele é um corticoide, ele é um anti-inflamatório, né? Importante, hormonal, então ele mexe no corpo como um todo, e no osso principalmente, a importância dele é enorme. Agora, a osteoporose leva muita fratura, né, doutora? Muito, e esse é o nosso medo. Eu costumo brincar, às vezes, com as pacientes, que se eu tivesse certeza que ela não iria cair durante o banho, eu não precisava tratar. Então, o nosso medo, o nosso temor é a fratura. A osteoporose em si não dói,
ela não é uma doença que causa grandes prejuízos. Enquanto o esqueleto está sustentado pelo osso, está tudo bem. O problema é que com a expectativa de vida, como é que a gente vai segurar esse povo, digamos assim, no geral? Como é que eu vou deixar uma paciente de 80, 85 anos correr o risco ou estar na sorte? Nós temos por obrigação conscientizar a população toda, geral, e hoje, assim, de uma maneira mais moderna, até nutricionistas estão avaliando as mulheres muito antes. Eles querem saber, por exemplo, nossa massa magra, nossa massa gorda. Às vezes meu osso pode ser normal, mas eu tenho um percentual alto de tecido adiposo que vai me favorecer perder massa óssea. Eles estão preocupados com isso. Por que que a reumatologia, que é a ciência, digamos assim, nesse estudo mais especializada, vai deixar passar? Se um nutricionista pede para a gente com 35 anos, ele quer saber minha massa óssea. E a partir desse momento a gente vê a importância de alertar a população que a gente tem que se preocupar com isso muito antes do que é o recomendado. Aos 60 anos é tarde para isso. Sei. Agora, doutora, a questão que eu brinquei aqui da bolacha, né? É fofinha porque vende mais ou vende mais porque é fofinha, é crocante. Essa questão da queda da pessoa, geralmente quando está tomando banho, né? Porque piso escorregadio. Exato. Aí a pessoa fala, fulano tomou uma queda no banheiro e quebrou a perna, por exemplo, quebrou a bacia. Geralmente é uma pessoa mais idosa, né? Exato. Principalmente quando a família não toma aquele cuidado de colocar... barras de apoio. As barras de apoio, isso, obrigado pela ajuda. A barra de apoio, né? Aí me veio uma pergunta, aliás, me veio à mente aqui uma pergunta. Ela cai porque quebra o osso? Ou quebra o osso porque cai? Ela tomou a queda e quebrou o osso. Ou não, ela quebrou o osso e aí caiu. Eu até agradeço pela oportunidade, porque essa é uma pergunta assim, interessantíssima. A gente quer muito falar sobre isso. A fratura osteoporótica, primeiro ele quebra. Ao tomar um banho, fazer uma rotação rápida do quadril, vai pegar um shampoo. O idoso não tem tanta flexibilidade, ele às vezes não tem um tapete para apoiar, ele está no meio do banho, ele tem medo de cair, ele dá uma rotação rápida. Isso é suficiente para um osso osteoporótico, quando ele está no estágio já grave, quebrar e depois, já com essa fratura instalada, ele cai. Então é uma coisa de tão pouco tempo, uns segundos, que a maioria pensa que o paciente cai e aí fratura. E na verdade é o contrário. Até para estender uma roupa é muito comum. Eu fui estender uma roupa, doutora, e eu ouvi um barulho, daqui a pouco eu caí. Eu caí e quebrei. Não, ela quebra primeiro. Eu agradeço, que isso é extremamente importante. Agora, doutora, o osso está tão frágil, então, assim, a esse ponto? Muito frágil, muito frágil. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque, assim, às vezes, dormindo na cama, se o paciente vira, nós, às vezes, pegamos no consultório, na prática diária, Afonso, 14 fraturas vertebrais, 8, 7. Você fica, assim, assustado como que a qualidade de vida daquela pessoa caiu tanto e a que ponto que a família também está ali naquele ambiente, percebendo dores intensas, porque a fratura dói, e pensando que isso é só da idade. A diferença é brutal, é uma dor importante, a fratura causa dor. Agora, uma fratura de osso, uma pessoa nessa situação, é dificílimo de consolidar, né? É dificílima. Se a gente tem uma equipe... Calcificar, que fala isso? Isso, exatamente. A palavra correta. Mas a palavra consolidar é muito usada também, não tá errada não. Porque, na verdade, se a gente tem condição de ter uma equipe cirúrgica a nosso dispor, vamos supor que a gente não estivesse no Brasil, então a gente teria uma equipe junto. Se a paciente viesse ao meu consultório com uma dor, eu descobrisse pela ressonância que essa fratura é recente, que ela tem edema ósseo, dá para a gente falar isso. A gente pediria um ortopedista para colocar talvez um cemento, que é uma nova técnica que a gente tem, uma vertebroplastia, uma cifoplastia, tem como, ela não perderia função. O problema é que quase nunca a gente consegue descobrir isso naqueles 30, naqueles 15 dias. Então aí passa esse prazo de uma resposta. Então, infelizmente, é o que a gente vê, o paciente chega já no momento que a indicação cirúrgica não é possível e, às vezes, a gente não tem a disponibilidade também, do jeito que a gente está com essa saúde aqui no norte de Minas, às vezes a gente não tem leito para isso, porque isso é uma coisa eletiva diante da urgência de um pronto-socorro, né? Infelizmente, mas tem como sim, e alguns hospitais têm essa equipe junto com a reumatologia. Ok, doutora Isabela, a gente vai a mais um intervalo, tá? Você que está aí assistindo ao nosso programa, já ligou? Já mandou sua pergunta para a doutora Isabela? Se não, dá tempo. 3221-9498, 3216-6385. Ligue e participe. Ao final do programa,
nós faremos o sorteio deste kit de brindes para você fazer um churrasquinho amanhã, tá? Feriadão amanhã. Então, você pode participar mandando sua pergunta. A gente volta já já, aguarde. Unitar, bem-estar para a sua vida. Estrutura nos padrões de excelência. Consultas e sessões, avaliações e dietas, diagnóstico e tratamento, prevenção e acompanhamento, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, medicina. Profissionais capacitados e experientes. Atendemos convênios e particular. Ligue 3084-5589. Cuidar de pessoas, nosso maior compromisso. Venha para Unitar. Unitar, bem-estar para a sua vida. Na mega loja da Drogaria Minas Brasil, no edifício Plaza Center, cada espaço foi feito pensando em você. Aqui você encontra tudo em um só lugar. Espaço presentes, brinquedos, material escolar, suplementos, produtos naturais, espaço pet, perfumes, espaço conveniência, produtos ortopédicos e hospitalares, além de toda a linha em medicamentos. Ah, e para seu maior conforto, estacionamento e muito mais. Drogaria Minas Brasil Plaza Center, Avenida Coronel Prates, próximo à Santa Casa. Sabe aquele sofá que você sempre quis ter? E aquele colchão confortável? Ou aquela sala de jantar dos seus sonhos? Na Andrade Móveis e Colchões, é fácil realizar o seu sonho. Os preços são os melhores, o pagamento é facilitado e a entrega é a mais rápida da cidade. Para que esperar para realizar o sonho? Andrade Móveis e Colchões. Jet Água, soluções em poços artesianos, perfuração e manutenção de poços em todo o norte de Minas. A Jet Água está sempre atenta às novas tecnologias e à qualidade na prestação dos serviços. Solicite um orçamento. Atendemos Montes Claros, todo o norte de Minas e região e fazemos perfuração de poços em pequenos espaços. Jet Água, poços artesianos. Telefone 99903-2845. A Casa de Carne Sumaré convida você a saborear a melhor carne da cidade. A Casa de Carne Sumaré oferece a seus clientes mais que carne. Oferecemos sabor, saúde e qualidade superior. Eu trabalho com alimentos e no meu restaurante eu sempre escolho os melhores produtos para os meus clientes. E é por isso que eu sou parceiro da Casa de Carne Sumaré. Qualidade, quantidade e o menor preço. Casa de Carne Sumaré. Telefone 3212-5572. De volta com o programa Fala Doutor, entrevisto hoje a reumatologista doutora Isabela Ferreira Costa, falando aqui sobre estes problemas relacionados a doenças reumáticas que a gente percebe, não é brincadeira não, gente. Tem que tomar muito cuidado porque atinge um percentual expressivo da população e ela tem feito uma campanha aqui, eu estou percebendo aqui, muito interessante, de divulgação das doenças reumáticas, de forma a chamar a atenção da população para que quando você perceber um mínimo dos sintomas, você já procure de imediato um especialista. Não deixe o problema avolumar, porque a doença, quando já está numa fase mais avançada, dificilmente você vai conseguir um resultado satisfatório ou no tempo que você quer. E nesse sentido, a doutora Isabela, junto com a sua equipe, promoveu mais um evento também de conscientização, não foi, doutora? Exatamente. Este aí, fora do calendário normal, foi por conta própria? Nós produzimos esse evento, na verdade, a gente queria ter feito no próprio dia, que é o dia de conscientização sobre a artrite reumatoide, dia 12 de outubro. Mas ele já tem muita comemoração, então ficaria difícil. Dia das Crianças, dia da Nossa Senhora Aparecida. Exato, e a gente transferiu então para o dia 28 para poder dar uma atenção maior e dar chance para esse público. Nós estamos tentando fazer aqui uma parte que a sociedade como um todo precisa fazer, né? A sociedade médica. Então a gente promoveu esse evento. Por que da artrite reumatoide? Por que nós escolhemos essa doença? Porque ela deforma, ela incapacita. Artrite reumatoide. Exato, ela limita e ela é muito prevalente. Ela vai pegar 1% da população.
A osteoartrite pega 2, 3%, mas não deforma. Então, a gente está mais preocupado com aquilo que é uma perda definitiva para o paciente. Às vezes, o paciente não tem ideia de que ele está a um passo de perder a flexão de um punho, por exemplo. Ah, doutor, isso não compromete a vida, isso não é importante, mas vai limitar a vida desse paciente em tudo, para pegar um copo d'água, para escrever. Então, a gente tem que voltar realmente para chamar a população como um grande aliado aqui, nós médicos, junto com pacientes e população em geral, para a gente conseguir alcançar mais pessoas. E como é que foi esse evento, doutora? Foi ótimo, graças a Deus, tivemos um grande número de participantes. Foi na Praça do Jatobás? Foi na Praça do Jatobás, sim. Lá é um pouco mais tranquilo e a gente escolheu a Praça do Jatobás porque muita gente passa por ali fazendo Cooper e as pessoas ali têm um tempo maior de parar, de tirar suas dúvidas. Então, nós fomos em 4 reumatologistas, todas da equipe da Pulsar, e fizemos ali uma triagem. Não dá para ser uma consulta, porque era um local aberto, mas pelo menos da gente conseguir saber se aquele paciente precisa ser revisto. E oferecemos também a possibilidade de nós mesmas, em outro momento, abordarmos esse mesmo paciente que tinha necessidade. Uhum. E nessa nossa amostra, a artrite ela acomete 1% da população. Nós tivemos 10% de acometimento, por quê? Porque a nossa propaganda foi voltada para a doença. Então, nossa amostra foi viciada, conseguimos atingir um público bom e a maioria desses pacientes tem uma dificuldade imensa de acesso à rede pública. Montes Claros atualmente está extremamente, digamos assim, né, defasado nesse sentido. Poucos profissionais para atenderem uma demanda enorme, não só de Montes Claros, mas da região. E nessa abordagem que vocês fizeram lá, é óbvio, a doutora falou, não foi uma consulta, não é? Isso, foi uma triagem. Mas dava para fazer algum tipo de exame rápido assim, não? Não dava, mas não aí dá, a gente encaminhou esses pacientes para fazerem em outro momento essa avaliação completa conosco. E a gente dividiu entre nós 4, né? Fomos fazendo a avaliação com eles em outro momento. Começamos essa semana, porque o evento foi dia 28, e aí sim, a gente está dosando o fator reumatoide, VHS, que é a atividade inflamatória, e são exames importantes realizados no sangue. Sei. Doutora, quando tiver algo dessa natureza, pode contar com o programa Fala Doutor, que a gente vai fazer questão de divulgar. Isso não é só na sua área, não. Qualquer médico, qualquer profissional da área da saúde que queira divulgar atividades dessa natureza, pode contar com o programa, porque é nossa responsabilidade. Obrigada, divulgar aquilo que é bom para a cidade, aquilo que é bom para a sociedade. Isso, por exemplo, é algo fantástico, né? Exatamente. Ali, levando esse tipo de conhecimento, não só conhecimento, óbvio, né? Levando esse tipo de atendimento à população. Agradeço Doutora, muito. vamos começar com as perguntas dos nossos telespectadores? Muita gente aqui já ansiosa, querendo saber. Tem a Maria Isabel aqui do centro, doutora, diz ela que teve dores no braço e antebraço, com formigamento durante 2 meses. Fez exames e não constatou nada, né? O profissional que atendeu falou que poderia ser por causa de peso, mas ela é magra. Pode isso? Na verdade, o profissional pode ter feito referência ao peso, no sentido dela carregar muito peso. E aí, me parece que é isso mesmo. Parece que, né, ela pode ter desenvolvido ali um espessamento de um nervo chamado mediano. Ele causa esses sintomas e a gente só consegue detectar realmente essa síndrome ou com testes clínicos, a gente chama de síndrome do túnel do carpo, ou com um exame chamado eletroneuromiografia, que ela vai estudar os músculos e os nervos. Será que será que ela fez esse exame? Então depois compensa a gente entrar em contato para fazer essa pergunta para ela. Ok. A Ruth do Morrinhos, doutora, disse que já foi em vários reumatologistas. Em vários eu não sei, porque mostrar são poucos, né? Exatamente. Mas em vários, enfim. E que, pelos sintomas, foi diagnosticada com artrite reumatoide, artrose na coluna, espondilopatia, é isso? Fibromialgia. E, segundo ela, os exames não acusam nada disso. Por quê? Ela quer saber. Ruth, se os exames não acusam realmente a sua doença, ela tem mais chance de ser uma doença degenerativa, como a osteoartrite, que é a artrose, ou a própria fibromialgia, que gera muita dor, uma dor incapacitante. Porém, quando você faz os exames, eles não acusam. Já a artrite reumatoide, ela é extremamente, digamos, sensível para a dosagem. A gente tem hoje um exame chamado anti-CCP,
além do fator reumatoide, que dá para a gente uma segurança de 98%, ou seja, só vai ter erro de 1,3, é 98,7. Então, será que você colheu esse exame para tirar essa dúvida? É muito importante, esse teste é um teste mais sensível, então dá para a gente ter certeza. A Maria Aparecida do Santa Eugênia ligou parabenizando o programa. Obrigado, Maria Aparecida. A Sandra do Centro pergunta o que é artrite reumatoide. A doutora já falou aqui. Exato. Há pouco instante, né? Mas vou resumir. Em resumo bem rápido. É uma doença inflamatória, autoimune, ela é crônica, progressiva e limitante. Qual é a preocupação da gente? Ela inflama e ela deforma. O Newton no Planalto quer saber se esporão é uma forma de reumatismo, que tem a ver com reumatismo. Dizer que tem esporão nos 2 pés. Sim, tem a ver, doutor? Tem a ver. Ele é um reumatismo de partes moles. Ele vai calcificar a inserção de um tendão. Então, ele incomoda, depois que ele está completamente calcificado, é Newton, né? Aí, Newton, ele costuma parar de doer. Então, ele se resolve espontaneamente. É como se o próprio corpo limitasse aquele problema ali. É uma coisa simples, mas que causa muito incômodo no momento agudo. A Nazaré, do bairro Antônio Pimenta, doutora, quer saber se a pessoa que tem lúpus tem inchaços e se a pele descasca e se isso é problema de sangue. Geralmente o lúpus, ele causa sim o inchaço, que é o que a gente fala na medicina de edema, importante. Ele não costuma descamar, não. Então, vale a pena a gente avaliar. Porém, se o edema é muito importante, ele pode levar a um ressecamento da pele e talvez ela pode ter pensado que é uma descamação, mas é diferente, tá? A Jaqueline Maria do Jardim Palmeiras, doutora, quer saber o que a doutora sugere para ajudar pessoas que têm problemas nas articulações. Diz ela que tem vários problemas desta ordem, né? Além também de ter fibromialgia. Certo, eu gostei dessa pergunta, agradeço muito, porque quem sabe a gente conseguisse, juntamente com a política, talvez, né, com a nossa prefeitura, mutirões, por exemplo. O que eu penso para a reumatologia ter algum viés de atender essa demanda enorme, esse público que precisa? É uma demanda que a gente diz reprimida, por quê? Se pegarmos todos os reumatologistas trabalhando o dia todo, a gente não daria conta de atender. Tem aqui o recado do meu amigo Bruno, que eu entrevistei aqui esses dias, diretor da Secretaria Municipal de Saúde, viu, Bruno? Fazer um mutirão nessa área de reumatologia aí, sugestão da doutora Isabela. Começando por doenças, onde a gente puder juntar todos os reumatos, nós somos 11 ou 12 aqui na cidade, por exemplo, num dia de artrite reumatoide, outro dia de osteoartrite. Mesmo que a gente fizesse isso 3 vezes por ano, estaria bom, porque a gente pegaria as pessoas com risco de deformidade. Então, tem como a gente tentar fazer alguma coisa, não vai resolver 100%, né? Mas dá para fazer sim. Mas vamos lá, e o que é esse problema de articulações? Essa aqui é a melhor sugestão? Eu penso que essa seria uma solução para a gente conseguir, por exemplo, avaliar 100, 200, 300 pacientes num dia. Mas não é uma consulta completa, é o que a gente está comentando. É uma triagem para detecção das doenças graves deformantes. Aí a gente passaria esse paciente para uma agenda com menos urgência. Sei. Doutora Rosilene do Maria Canta quer saber quais os sintomas principais da fibromialgia. A fibromialgia é uma doença que gera dor crônica. Ela é uma dor que não se encontra correlação fisiopatológica. Então, muitas vezes o paciente sofre. Ela, sim, tem muito a ver com aquela pergunta do início, Afonso, dos nervos. Ela tem a ver com o estado emocional. A gente fala dos nervos, entre aspas, né? Não é nada do sistema nervoso, mas ela é agravada de acordo com o estado emocional do paciente. Então, às vezes ele tem dor incapacitante, se ele está mais cansado, se ele está mais tenso, se ele passou um estresse no trabalho, na vida pessoal. Sei. Agora, doutora, esse reumatismo no sangue, ele, vou te fazer uma pergunta aqui, é genético, ele pode ser, quando não é genético, mas se transmite também, É familiar, né? Familiar. Congênito, talvez. Congênito, exato. Você pensou em congênito. Tem a ver? Olha, existem alguns que são, por exemplo, de importância congênita, como a síndrome de Sjögren. Quando um paciente tem um anti-Rho, que é um marcador no sangue, ela pode dar alterações no feto. Então, esse é congênito. Nós temos alguns que são autoimunes, como a artrite reumatoide, o lúpus, tá? Agora, não são todos que vão ter essa importância, essa expressão no sangue, não. A maioria, talvez não, se a gente olhar no número global. Agnaldo Sidney, do Cidade Nova, doutora, quer saber se reumatismo só dá em pessoas idosas. Não. Pelo visto, não, né, Agnaldo? A doutora já falou aqui, mas pode? Exatamente. Talvez ele pode ter começado a assistir o programa há menos tempo, né? Não, ele pode escolher crianças,
ele tem mulheres jovens, homens também, que a gente não citou, mas a espondilite anquilosante é uma doença que acomete homens jovens. Espondilite anquilosante. O que é isso, doutora? É uma doença que ela vai anquilosar, que é como se ela colasse as vértebras. A coluna fica em bambu e causa também uma limitação funcional significativa. Como é que é isso? A pessoa fica encurvada, é isso? Exatamente, a coluna dela fica encurvada e totalmente colada. Colada? Extremamente incapacitante. É uma doença séria, ela não compromete a vida, por exemplo, órgão vital, mas ela limita o indivíduo de dirigir, de trabalhar, em praticamente todas as suas funções. Tem a ver com corcunda, é isso? A pessoa fica Teria a ver. Na verdade, o espondilítico, ele tem um abdômen protruso, você tem a impressão que ele tem a postura do esquiador, as pernas dele são um pouco para frente e ele tem aqui uma retificação na coluna. Ao contrário, então, do corcunda, do corcunda, né? Exatamente. Ah, tá. E o corcunda tem alguma coisa a ver com o reumatismo ou não? O corcunda, sim, também, porque a fratura osteoporótica, que a gente comentou mais cedo, ela leva a uma cifose. Sim. E a cifose é o paciente corcunda. Certo. A Josefina Dolterosa ligou parabenizando o programa. Doutora, vamos ao último intervalo do programa. Daqui a pouquinho a gente volta no último bloco. Dá tempo de você mandar sua pergunta, tá? Olha, põe o brinde aí, Maurício, para o povo ficar tentado, olha só. Churrasquinho de amanhã, tá bom? Ligue e participe, a gente volta já já e você pode ganhar esse kit de brindes aí do programa Fala Doutor de hoje, tá bom? Daqui a pouco a gente volta, aguarde. Sabe aquele sofá que você sempre quis ter? E aquele colchão confortável? Ou aquela sala de jantar dos seus sonhos? Na Andrade Móveis e Colchões, é fácil realizar o seu sonho. Os preços são os melhores, o pagamento é facilitado e a entrega é a mais rápida da cidade. Para que esperar para realizar o sonho? Andrade Móveis e Colchões. Unitar, bem-estar para a sua vida. Estrutura nos padrões de excelência. Consultas e sessões, avaliações e dietas, diagnóstico e tratamento, prevenção e acompanhamento, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, medicina. Profissionais capacitados e experientes. Atendemos convênios e particular. Ligue 3084-5589. Cuidar de pessoas, nosso maior compromisso. Venha para Unitar. Unitar, bem-estar para a sua vida. A Casa de Carne Sumaré convida você a saborear a melhor carne da cidade. A Casa de Carne Sumaré oferece a seus clientes mais que carne. Oferecemos sabor, saúde e qualidade superior. Eu trabalho com alimentos e no meu restaurante eu sempre escolho os melhores produtos para os meus clientes. E é por isso que eu sou parceiro da Casa de Carne Sumaré. Qualidade, quantidade e o menor preço. Casa de Carne Sumaré. Telefone 3212-5572. Na mega loja da Drogaria Minas Brasil, no edifício Plaza Center, cada espaço foi feito pensando em você. Aqui você encontra tudo em um só lugar. Espaço presentes, brinquedos, material escolar, suplementos, produtos naturais, espaço pet, perfumes, espaço conveniência, produtos ortopédicos e hospitalares, além de toda a linha em medicamentos. Ah, e para seu maior conforto, estacionamento e muito mais. Drogaria Minas Brasil Plaza Center, Avenida Coronel Prates, próximo à Santa Casa. Jet Água, soluções em poços artesianos, perfuração e manutenção de poços em todo o norte de Minas. A Jet Água está sempre atenta às novas tecnologias e à qualidade na prestação dos serviços. Solicite um orçamento. Atendemos Montes Claros, todo o norte de Minas e região e fazemos perfuração de poços em pequenos espaços. Jet Água, poços artesianos. Telefone 99903-2845. As notícias e os fatos que são destaque em Montes Claros. A prestação de serviço, os assuntos que interessam o seu dia a dia. De segunda a sexta, 6:30 da tarde. Com reapresentação 10 horas da noite. No Jornal Gerais. Apoio: Farmácia Real, Madeiras Pinheiro, Casa de Carne Sumaré, Amsterdã Aparte Hotel, Clínica Odontológica e Implantes Brasil Horto, Eletrônica Pan-Americana, Gil, Agência de Viagens e Turismo, Sol Magazine.
De volta, último bloco do programa Fala Doutor de hoje. Entrevisto a médica reumatologista, doutora Isabela Ferreira Costa, do Pulsar. Isso, Pulsar é uma clínica médica. Isso. Centro, como é que é o nome, doutor? Centro de Infusão. Centro de Infusão Pulsar, né, doutora? Isso. Doutora Maria Leal do Centro quer saber se a dor do crescimento tem relação com o reumatismo e parabeniza pela sua participação. Muito obrigada. A dor do crescimento, na verdade, não é necessariamente um reumatismo, que ela acontece de maneira fisiológica durante o período do estirão ósseo. A Lucinete dos Santos Dumont, doutora, dizendo que tem 9 anos que toma corticoide, muito tempo, hein? Está na menopausa e está com problema de osteopenia. Ela quer saber qual a diferença de osteopenia e osteoporose e quer saber como é que pode fazer uma avaliação com a doutora, de preferência nesses mutirões que a doutora faz aí. Com certeza podemos abrir essa oportunidade, sem dúvida. E a osteopenia é um estágio anterior, ela é como se fosse um caminho para a osteoporose. Como você usou muitos anos de corticoide, você tem uma tendência muito maior a desenvolver a doença. Então, vale realmente a pena fazer essa avaliação de forma breve para a gente poder intervir nesse momento que você não está com a doença instalada. A Patrícia, também do bairro Santos Dumont, quer saber se cãibra tem relação com reumatismo. Não, a cãibra não tem relação com reumatismo. Nada a ver, né? Maria Luísa do Esplanada, parabéns pelo programa, doutora. Obrigada. Esclareceu muitas dúvidas. Sem dúvida, Maria Luísa. A doutora Isabela, quando vem aqui, sempre é um show a apresentação pela facilidade de explicar, né, e pelo autoconhecimento que detém também. A Rosilene do São Judas, doutora, tem dor como dormência, né, estilo de dormência do lado esquerdo dos quadris e vai até a ponta dos pés. Isso tem a ver com reumatismo? Raio-X pode detectar qual é o problema? Essa dor ela tem uma importância maior porque o primeiro motivo que a gente tem que descartar é uma ciatalgia, que é quando o nervo ciático está preso, às vezes por uma hérnia de disco. O raio-x ele não visualiza as hérnias, então nesse caso a gente precisaria de um exame mais apurado, como uma tomografia. Essa dor que desce dos quadris para as pernas, ela está irradiando. Geralmente são motivos importantes de dor. Não é uma dor degenerativa localizada. Mesmo nessa forma de dormência também pode ser? Sim, muita, porque ela pode afetar a raiz motora e a sensitiva dessa parte do nervo. Então, problema de nervo ciático. Sim. Aí é mais área de ortopedia. A ortopedia avalia, nós também avaliamos, porque são áreas com interseção, né? Mas a ortopedia faz isso também de maneira muito, muito bem feita. O Vanderlei do Maracanã, doutora, do bairro Maracanã, quer saber se a osteoporose é hereditária ou ela acomete a pessoa por causa da alimentação ou falta de atividade física. Sim, com certeza a dieta é um dos fatores que nos leva a ter uma perda crônica de cálcio. Por quê? Se nós não temos a ingesta correta, esse osso vai ficando cada dia mais defasado. O nosso organismo, quando você não tem o cálcio via oral, ou seja, pela alimentação, ele vai buscar o estoque de cálcio. E o nosso estoque de cálcio é o osso. Então, a gente precisa ter uma ingesta adequada e ter o que mais? Um impacto, que é a atividade física, para que esse osso perceba que ele precisa captar esse cálcio. Se você só tiver dieta e não tiver atividade física, ele não tem a capacidade de colar, de se fixar o osso. Então, é aliar realmente esses dois fatores que são extremamente importantes. Doutor, o Geraldo Pimenta, do bairro Planalto, ele quer saber a diferença de cálcio e vitamina D. Certo. Mas é interessante isso, em que os médicos falam assim, você está precisando de cálcio, você está precisando de vitamina D. O que é um e o que é outro? E eu costumo até brincar que às vezes o médico tenta resumir e eu considero uma falha da nossa classe, nós também, né, temos os problemas da área, que é o seguinte, às vezes a gente não explica bem para o paciente ele merece saber. Cálcio é uma coisa, é uma reposição, é um mineral. A vitamina D é um pró-hormônio, é totalmente diferente, mas a vitamina D, ela dá o caminho para o osso. Se sua vitamina D estiver baixa, você pode tomar cálcio direitinho, ele não vai para o estoque. Então, eles dois trabalham juntos, como se fosse a chave e a fechadura. Ele precisa da vitamina D para mostrar para ele o caminho, digamos assim, para guiar esse cálcio. Então, não adianta queijo, leite, iogurte com a hipovitaminose. Por isso que ela tornou-se uma febre. Hoje, essa vitamina D, todo mundo toca nesse assunto, que ela tem outros grandes benefícios, mas no osso ela é
fundamental e não é a mesma coisa. E casca de ovo? Pô, fala aí, você triturar a casca de ovo, tem muito cálcio. Ela tem muito cálcio realmente. A gente não costuma recomendar porque é mais difícil, mas assim... Não digere bem, né? Não digere bem e não estaria errado, não. Mas a gente tem coisas mais simples, por exemplo, o grão de gergelim, o iogurte, que é muito melhor do que o leite, porque ele tem o dobro de cálcio, e o próprio queijo, que nós, como mineiros, né, temos essa facilidade, gostamos do queijo, e o queijo é maravilhoso. Agora, doutora, e a vitamina D tem a ver com tomar sol? A vitamina D, sim, ela é convertida de maneira periférica quando a pele está exposta à radiação solar. Porém, hoje, com os problemas que a gente tem, camada de ozônio e outros, a gente não está, digamos, a gente não está autorizado a recomendar esse paciente a tomar sol. Então, qual é o problema? Bravo do norte de Minas, né? Exatamente, um sol desse, os problemas que você vai causar são maiores. E mesmo que esse paciente ficasse no sol 1 hora por dia, ele não daria conta de repor o estoque. A vitamina D só é encontrada em 2 alimentos, salmão e sardinha. São coisas que a gente quase não tem. E tem que ser fresco, então não adianta. Por mais que o paciente queira só o sol, ele não dá conta. Ele precisa da vitamina D suplementada pela boca, via oral. É muito mais fácil, por quê? Como o Afonso acabou de dizer, esse sol de Montes Claros, como é que a gente vai pedir um paciente para ficar no sol de meio-dia a 1, que é o momento máximo de absorção para isso, né? O Lucas do Sumaré, doutora, disse que quer saber aqui, ó, dor que atinge nervos e ossos, músculos, ponta de dedos, sensação de ferroadas. Faz exame e não aparece nada no exame. Está sentindo essa dor, mas o exame não diz nada. O que pode ser isso? Na verdade, essa é uma das descrições que o paciente costuma falar quando ele tem o diagnóstico de fibromialgia. Parece que dói tudo, né? Dá pontada, dói músculo, dói osso. São dores difíceis até de precisar. Às vezes o paciente tem dificuldade de entender exatamente qual é essa dor, porque é uma dor que atinge os 2 lados do corpo, em cima e embaixo. Então, esse é um diagnóstico diferencial que vale a pena ser feito. O Exupério dos Morrinhos faz uma pergunta aqui, doutora. Mas eu já até me antecipo a doutora, porque ela teria que ser uma enciclopédia para poder responder a sua pergunta. Ele pergunta o que é o CID N544. A não ser que a doutora decore, né? Mas geralmente é o Código Internacional de Doenças, né? Eu não sei, não tem há como responder, não? Eu vou brincar com ele que a gente decora todos que a gente usa. E eu vou sair dessa extremamente feliz porque o N não é da reumatologia, o CID-N não é da nossa área, o nosso é M de Maria. Viu, Esber? É porque realmente é difícil, igual você perguntar. No meu caso, advogado, por exemplo, artigo 5º da Lei 2069, de ano não sei quando. Tem mais perguntas, hein, Felipe? Teria que ser enciclopédia, tá? Mas na internet você vai achar, né, doutora? No Google, entra lá no Google, doutor assim. Google, pai Google de Aruanda, que vai saber tudo. Você está participando do sorteio também. E a Denise do Zé Carlos de Lima ligou parabenizando o programa. Muito obrigada. Doutora Isabela Ferreira Costa, quero agradecer a sua participação aqui no programa Fala Doutor. Tem algo mais que a doutora queria falar, que não foi perguntado? Ainda temos mais um minutinho? Gostaria de agradecer imensamente mais uma vez, Afonso, a oportunidade. Eu acredito que a informação, ela só chega quando a gente insiste nas parcerias e o Afonso está sempre junto, né, informando a população. E espero que para 2018 a gente possa trazer outros eventos e, quem sabe, firmarmos esse calendário, como acontece em cidades como Brasília, como São Paulo, como Rio, o dia da osteoporose, o dia da artrite reumatoide. Então, essa é a minha intenção, de ver Montes Claros uma cidade diferente, muito mais voltada para aquilo que é realizado já nas melhores sociedades do Brasil e do mundo. A doutora atende na Pulsar Centro de Infusão, é isso? Exatamente. E também no consultório, mas posso passar o número. Pode passar o telefone da Pulsar Centro de Infusão? Sim, posso Porque do passar. consultório eu sei que o Código de Ética Médica não permite, né? Mas a clínica... Sim, posso passar. Porque aqui, inclusive, a Lucinete, ela está querendo saber, né? O telefone de lá é 3321-9888 e a gente está à disposição também para qualquer dúvida. 3321 ou 3221? 3321. Então anote aí, 3321, tem como colocar aí, Maurício? 3321 9888. 9888. Pulsar. Centro de Infusão. Centro de Infusão. Doutora, vamos aqui. Eu vou fazer uma gracinha aqui. Em nome da sua clínica, pode? Sim, fica à vontade. A Lucinete, do bairro Santos Dumont, ela que está tomando corticoide há 9 anos, doutora, está precisando de uma consulta com certa urgência. Ela queria aqui, vamos marcar uma consulta de forma grátis.
A doutora, certeza é um prazer. a Pulsar Sem Difusão pode ofertar essa consulta para Lucinete? Podemos sim, vai ser um prazer, Lucinete. Vamos agendar sim sua consulta. O telefone dela já está aqui, doutora, então a doutora vai levar para poder fazer o contato, agendar, ok? O programa Fala Doutor agradece Obrigada mais uma vez, sua Afonso. oferta. Agora me ajuda aqui a ver quem é que vai fazer um churrasquinho amanhã, doutor. Vamos ver aqui quem vai ganhar o brinde. Foi Josefina, do bairro Alterosa, que ligou parabenizando o programa. Josefina, o kit de brindes da Casa de Carne Sumaré, põe ele no vídeo aí, Maurício, por favor. É seu, tá, Josefina? Cadê Maurício? A equipe de produção do Fala Doutor vai entrar em contato contigo, tá? Para que você possa saber como apanhar o seu brinde lá na Casa de Carne Sumaré. Doutora Isabela, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigada mesmo. Até uma próxima oportunidade. Agradeço Sucesso. muito. Obrigada, querido. O Fala Doutor fica por aqui. Para você, uma boa noite e até semana que vem. Fala Doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato.